vez com o programa Saúde Online, trazendo para vocês hoje o Dr. Pedro Cúgula, cirurgião plástico e especialista em procedimentos minimamente invasivos. Tenho certeza que esse programa vocês vão ficar muito satisfeitos, porque eu acho que é uma coisa que atinge a todas nós mulheres e hoje homens também, que estão preocupados em estar estabelecendo um procedimento mais jovem, sem que possa ser alguma coisa muito agressiva. Doutor Pedro, é um prazer tê-lo conosco. Gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar entrevistando aqui o senhor e vamos começar com algumas perguntinhas. Temos muito interesse em saber sobre esses procedimentos, porque a gente ouve muitas coisas, muita gente falando muita coisa, mas a gente tem que saber de um profissional da sua altura, da sua. O que o senhor podia falar para nós em relação ao uso de botox e preenchimento? Bom, muitas pacientes fazem muita confusão com relação ao botox e ao preenchimento. O botox, na verdade, ele faz uma paralisação das rugas, das marcas de expressão. Ele atua basicamente no terço superior da face, que seria do nariz para cima. O preenchimento, ele já faz mais o preenchimento de sulcos, de profundidades que o rosto vai aparecendo pela perda de colágeno com o passar dos anos. Então são dois procedimentos que são feitos juntos, um para uma coisa e outro para outra coisa. Obviamente, quando eles são feitos juntos e não separados, a paciente tem um resultado muito melhor com relação ao rejuvenescimento da face. O preenchimento ele pode ser feito também nos lábios, no bigode chinês, na ruga de marionete, na região malar, na região de mandíbula. Tudo isso você faz o preenchimento com ácido hialurônico. E o botox, o terço superior da face, pegando rugas de testa, pés de galinha, corrugador e outros pontinhos por essa região aqui. Outra coisa, doutor, o senhor acha que é importante, quando a pessoa vai fazer o procedimento, vamos dizer, do botox, que ela faça logo tudo junto, fazer o botox e fazer o preenchimento? Sim, não tem problema nenhum fazer os dois procedimentos no mesmo momento. É até mais interessante e o resultado é melhor, porque um atua mais no terço inferior da face e o outro mais no terço superior. E os procedimentos sendo feitos juntos, o resultado estético vai ser melhor. Não tem problema nenhum fazer os dois juntos no mesmo dia. Doutor, esses procedimentos são feitos com anestesia no consultório? Esses procedimentos são feitos sempre a nível de consultório. O botox não há necessidade de uma anestesia, você faz só uma pomada anestésica antes da aplicação do botox. Já o preenchimento ele existe de duas maneiras, ou você faz uma anestesia local antes de fazer o preenchimento, ou você usa um material que já vem com o anestésico junto, de forma que você não precisa anestesiar antes. Conforme você vai fazendo o preenchimento, o anestésico já está junto na mesma seringa. Aí você já faz uma anestesia. No botox não há necessidade, basta a pomada anestésica. Esses procedimentos podem causar algum tipo de alergia? Geralmente, os procedimentos feitos com ácido hialurônico, eles não dão nenhum tipo de alergia, porque o ácido hialurônico é um material que já tem na pele da gente, que com o passar dos anos vai diminuindo com o envelhecimento. Então, os preenchedores com ácido hialurônico, a base de ácido hialurônico, seja com anestésico junto ou sem anestésico, é muito difícil você ter um paciente que tem um procedimento com alergia. Não acontece. E no caso do botox, você pode colocar como anestésico prévio, uma pomada anestésica, você pode usar o Enla, você pode usar o Dermomax, o Piliagris, todos são procedimentos com anestesia local e essas pomadas são bem interessantes antes do procedimento. Que é a volumização facial.
A volumização facial é um procedimento de preenchimento que existe hoje em dia, onde você volumiza algumas regiões do teu rosto que, com o passar dos anos, há um envelhecimento, há uma perda de gordura. Então você usa o ácido hialurônico para aumentar o ganho naquela região. Você faz isso na região malar, você pode fazer um pouco na região temporal para levantar as sobrancelhas. E no caso, isso é um procedimento feito em consultório e não é como o Botox. É um procedimento com uma durabilidade maior. Simplesmente o preenchedor ele dá mais volume. Ele não só preenche, ele preenche e dá volume à pele. Doutor Pedro, qual é a diferença entre laser fracionado CO2 e microagulhamento? A diferença básica entre esses dois procedimentos, porque ambos são com o objetivo de renovar o colágeno. Você fazer um tratamento na pele onde o colágeno é renovado. O colágeno, para ser renovado, ele tem que ser feito de 21 dias a 30 dias entre cada aplicação. A diferença básica é que o laser fracionado de CO2, você renova o colágeno fazendo o aquecimento das porções profundas da pele. Enquanto o microagulhamento ele faz um trauma, ele faz micropunturas na pele para estimular o colágeno. Os dois vão fazer o estímulo do colágeno, porém um com aquecimento e o outro com microtraumas. Obviamente, o microagulhamento ele tem um custo menor, porque você não precisa usar um aparelho de laser, que é um aparelho caro, entendeu? Agora, em termos de resultado, os dois têm um resultado muito bom e o microagulhamento você não fica preso ao fototipo do paciente. Ou seja, as pacientes com fototipo mais alto, morenas e negras, elas se beneficiam do microagulhamento sem ter nenhum problema, coisa que no laser isso já não acontece. Quantos procedimentos de microagulhamento são necessários que a pessoa faça? O preconizado é você fazer 3 aplicações de microagulhamento com intervalo de 21 a 30 dias. Por quê? A formação do colágeno ela leva de 21 a 30 dias para ser feita. Então não adianta você fazer microagulhamento toda semana ou fazer uma e depois demorar muito para fazer a segunda. Existe benefício com uma sessão só? É claro que existe, mas o ideal é você fazer 3, com intervalo de 21 a 30 dias. E você pode, junto com o microagulhamento, após o procedimento, você pode fazer um drug delivery. O que seria um drug delivery? Você coloca na pele escarificada pelo microagulhamento um ácido retinóico para você fazer um peeling, um ácido hialurônico em creme ou até mesmo um ácido tranexâmico para melasma. E o resultado é muito bom. Quais os princípios ativos que podem ser usados após o microagulhamento? Basicamente, 3 princípios ativos são de grande interesse após o microagulhamento. Um seria o ácido retinóico, a 8%, mas eu acho interessante quando a paciente já tem o hábito de usar o ácido retinóico em casa, em cremes, ou já tenha feito peelings durante a sua vida. Outro é o ácido hialurônico, também em creme, que você pode colocar sobre a pele escarificada após o microagulhamento, que há uma absorção muito grande do produto. Ou o ácido tranexâmico, que já é mais específico para melasma. No caso do ácido retinóico, após o microagulhamento, você coloca o ácido retinóico a 8%, a paciente vai embora, porque o ácido retinóico é cor de base, é cor da pele, e ela pode até ir para a sua atividade normal. Não tem problema nenhum se ela não tiver vergonha de estar com o rosto um pouco mais moreno, por causa do uso do produto. 6 horas após o procedimento, ela retira aquele ácido retinóico que foi colocado no consultório e não coloca mais nada, somente filtro solar no dia seguinte. Uns 2 ou 3 dias após o procedimento, a pele começa um período de descamação muito intenso, que vai perdurar durante uns 2 ou 3 dias. Uns 5 dias após o microagulhamento, a pele já está pronta, com muita beleza, com muito viço e muito brilhosa. Doutor, o preenchimento de código de barra serve também para preenchimento labial? O preenchimento de lábio ele não é específico para código de barras. No caso do código de barras, eu gosto muito de fazer o preenchimento do código de barras, vou preenchendo as ruguinhas e tem uma durabilidade de 1 ano, 1 ano e 2 meses, ou às vezes um pouco menos, 9 meses. O preenchimento de lábio, a pessoa pode fazer o contorno do lábio ou o aumento do lábio, a volumização do lábio. O contorno você só faz o contorno, tanto em cima quanto embaixo. Quando você já vai fazer um aumento, uma volumização, você já coloca o produto mais para baixo.
entendeu? Não é a mesma coisa. O código de barras é uma coisa, o aumento de lábio é outra coisa. Doutor Pedro, a pessoa chega aqui com vontade, vamos dizer, de ficar mais jovem, né? Aí ela quer fazer botox, quer colocar ácido, quer aumentar o lábio. Isso é uma coisa que o senhor vê como um todo e vê como o que é preciso para aquela pessoa sair assim como ela está precisando, o que ela está realmente precisando, o que vai dar essa satisfação? Geralmente eu faço uma avaliação onde a paciente diz o que ela quer e eu falo para ela o que é possível, né? Porque obviamente a gente tem que fazer uma harmonização. O objetivo não é estereotipar, nem fazer uma cirurgia que fique muito esticado, muito chamativo. O objetivo é uma melhora, uma naturalidade. Então, se já tem uma boca muito grande, você tenta contraindicar, fazer o aumento do lábio, entendeu? Você vai jogando com a paciente no interesse dela, para a pessoa ter uma harmonização da face, para que aquilo fique bonito, fique harmonizado e não exagerado. O que o senhor poderia nos falar sobre colocar fios? Como as pessoas falam, em vez de fazer preenchimento, fazer colocação de fios. Bom, os fios de sustentação hoje em dia, eles são de um material que eles são absorvíveis, né? Não é mais como era até uns anos atrás, onde você colocava o fio e o fio ficava embaixo da pele da pessoa eternamente. O fio durante uns 6, 8 meses, até um ano depois, ele é totalmente absorvível e não fica nada embaixo da pele. Eles são colocados em pessoas que já têm um processo de envelhecimento maior, onde já tem uma certa flacidez, principalmente nessa região do terço inferior da face. Então você pode colocar 2, 3, 4 fios de cada lado, eles vêm com uma garrinha, um ganchinho que tracionam a pele. E você amarra aqui em cima, dentro da aponeurose. O resultado, ele dura mais ou menos um ano e meio, 1 ano e 7 meses, e não dura mais tempo do que isso. Entre a cirurgia plástica e o fio, a pessoa tem que avaliar bem, porque o resultado da cirurgia plástica ele vai ser muito maior do que o resultado do fio. Porém, o fio é muito pouco invasivo comparando com uma cirurgia plástica. Pedro, com o aumento desses procedimentos minimamente invasivos, o senhor acha que hoje diminuiu a necessidade da cirurgia plástica? Não necessariamente, né? Esses procedimentos, na verdade, eles são para serem ancilares à paciente que deseja fazer uma cirurgia plástica. Obviamente, hoje em dia, com todo esse arsenal de procedimentos, diminuiu muito o número de cirurgia plástica de face, não corporal. Corporal continua normal, só que a mulher ela começa a se cuidar mais cedo, de forma que ela evolui de uma maneira muito melhor do que evoluía nos anos 80 ou até mesmo no início dos anos 90, onde se partia para uma cirurgia plástica muito jovem. Nos anos 80, por exemplo, uma mulher fazia um lift com 45 anos. Hoje isso é uma situação muito inviável. A mulher vai fazer um lift, sim, mas ele vai ser protelado ao máximo, justamente porque nós temos todo esse arsenal de procedimentos que podem ser feitos antes de fazer uma cirurgia plástica facial. E o resultado estereotipado hoje em dia, você não tem interesse. Ninguém quer ficar com um rosto que todo mundo sabe que foi feita uma cirurgia plástica. As mudanças têm que ser discretas, têm que ser suaves, harmônicas. Doutor Pedro, esses procedimentos que o senhor falou, eles são acessíveis a todas as classes sociais ou é inviável? Não. Todas as classes sociais podem fazer esses procedimentos minimamente invasivos. A cirurgia plástica, obviamente, ela tem um custo maior. Você tem uma internação, você tem um anestesista, você tem uma equipe médica. Esses procedimentos eles são feitos a nível de consultório, então o custo básico é do material que você está usando. Então ele pode ser feito por qualquer nível, por qualquer classe social, aos parcelamentos, não há dificuldade nenhuma com relação a isso atualmente. Pedro, hoje nós também sabemos que tanto as mulheres quanto os homens também estão preocupados, né, em estar mais jovens e também estar procurando esse tipo de procedimento. O que o senhor pode falar a esse respeito? É quantitativo? É uma coisa que é realmente a realidade? Ou o senhor ainda acha que o homem se retrai um pouco a isso?
Não, a procura masculina é grande atualmente, é óbvio que comparando com a feminina ela é muito menor. Mas você tem muitos homens que procuram hoje tranquilamente os consultórios e fazem botox, fazem preenchimento, fazem lipoaspiração sem problema nenhum, porque há uma necessidade, né, de uma aparência melhor para o trabalho ou para um relacionamento. É uma coisa normal e natural hoje em dia. A procura dos homens, comparando com a das mulheres, obviamente é menor, mas ela é grande e vem aumentando cada vez mais. Vamos passar a palavra para o Dr. Pedro para que ele possa fazer as considerações finais. Eu gostaria de agradecer ao programa Saúde Online pela oportunidade dessa entrevista e deixar claro que todos esses procedimentos são muito bons, deixam a pessoa muito bem, mas o interessante é você sempre procurar um profissional habilitado e de responsabilidade para cuidar da sua beleza.